A gente se reúne toda semana para ouvir a palavra de Deus, né? É um momento para aprender e crescer na fé. Mas você já parou para pensar em como o sermão é estruturado? Assim como existem diferentes maneiras de construir uma casa, também existem diferentes jeitos de construir um sermão. A forma como o pastor apresenta a mensagem é chamada de estilo de pregação. Escolher o estilo certo é muito importante, porque ajuda a gente a entender e aplicar a Bíblia na nossa vida. É como cozinhar. Imagina usar um liquidificador para fazer um bolo. Do mesmo jeito, diferentes estilos de sermão funcionam melhor para diferentes passagens e temas bíblicos. Quando o pastor escolhe um estilo que combina com a mensagem, a palavra ganha vida, e a gente consegue entender melhor o amor de Deus e o plano que Ele tem para nós. Vamos começar com o sermão expositivo. Esse estilo é como usar uma lupa para analisar uma passagem da Escritura. Ele envolve uma explicação cuidadosa e detalhada do texto. A pregação expositiva ajuda a gente a entender o contexto histórico, quem o autor estava tentando alcançar e por quê. Esse estilo também realça a riqueza da língua original. O objetivo é revelar as verdades eternas que estão na palavra de Deus, para que a gente possa aplicar essas verdades na nossa vida hoje. Os sermões expositivos são especialmente úteis para abordar doutrinas complexas e também são eficazes para pregar sobre livros inteiros da Bíblia. Agora vamos falar do sermão textual. Imagine escolher um único versículo ou uma passagem curta da Bíblia. O sermão textual mergulha fundo nesse trecho específico da Escritura. Ele explora o significado de cada palavra e frase. O pastor pode usar ilustrações e histórias para iluminar o texto, mas o foco permanece naquele versículo ou passagem-chave. Sermões textuais são poderosos para enfatizar princípios específicos. Eles também são adequados para ocasiões especiais, como casamentos ou funerais. Por se concentrarem em uma parte limitada da Escritura, eles oferecem uma mensagem focada e fácil de lembrar. Por fim, temos o sermão temático. Esse estilo começa com um tema ou tópico específico. O pastor então seleciona versículos de diferentes partes da Bíblia para apoiar e desenvolver esse tema. É como criar uma bela tapeçaria. Cada versículo é um fio, tecido junto para criar uma imagem completa. Sermões temáticos são excelentes para abordar questões atuais. Eles também são eficazes para palestras inspiradoras que encorajam e edificam a igreja. Escolhendo a ferramenta certa para o trabalho. Assim como um marceneiro escolhe a ferramenta certa para cada trabalho, um pastor seleciona cuidadosamente o melhor estilo de sermão para cada mensagem. Não existe um estilo que seja melhor que os outros. Cada um tem seus pontos fortes e é adequado para diferentes propósitos. A pregação expositiva é como um alicerce forte, que fornece uma compreensão sólida das Escrituras. A pregação textual é como um raio laser, focando nossa atenção em um ponto específico. Já a pregação temática é como uma ponte, conectando verdades atemporais à nossa vida moderna. Quando um pastor usa uma variedade de estilos de sermão, ele mantém as mensagens frescas e interessantes. Isso também nos ajuda a crescer em nosso entendimento e aplicação da palavra de Deus. Pregação expositiva. Uma jornada por Romanos. Vamos imaginar que um pastor está pregando sobre o livro de Romanos. Esse livro é cheio de ensinamentos ricos sobre a graça de Deus e a nossa salvação. Uma abordagem expositiva seria ideal nesse caso. Semana após semana, o pastor guiaria a igreja versículo por Romanos. Eles explorariam o contexto histórico, mergulhariam no significado de palavras-chave e explicariam o fluxo do argumento de Paulo. No final da série, a igreja teria um profundo conhecimento desta carta tão importante e estaria preparada para viver a mensagem de graça e verdade que ela transmite. Pregação textual. Encontrando esperança em Filipenses 4:13.
Agora, vamos imaginar uma igreja passando por um momento difícil. Talvez eles tenham passado por uma tragédia ou estejam enfrentando dificuldades financeiras. O pastor pode escolher Filipenses 4:13 como base para um sermão textual. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sermão se concentraria em desvendar o significado deste versículo poderoso. Ele exploraria o contexto da carta de Paulo, escrita enquanto ele estava preso. Enfatizaria a fonte da nossa força, o próprio Cristo. Este tipo de sermão ofereceria esperança e encorajamento à igreja, lembrando-os de que eles podem enfrentar qualquer desafio com a ajuda de Deus. Pregação temática: superando o medo. Para um sermão temático, imagine que o tema seja superar o medo. O pastor pode começar falando sobre como o medo é presente no nosso mundo. Em seguida, ele juntaria versículos de diferentes partes da Bíblia que falam sobre o poder de Deus sobre o medo. Ele poderia compartilhar histórias de personagens bíblicos que enfrentaram seus medos com a ajuda de Deus e também poderia oferecer passos práticos para aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana. A abordagem temática forneceria uma visão abrangente deste tema tão importante, usando a sabedoria da Escritura para oferecer orientação e encorajamento. Crescendo juntos, através de sermões variados. Como vimos, cada estilo de sermão tem seus próprios pontos fortes. A pregação expositiva constrói uma base sólida nas Escrituras. A pregação textual fornece uma visão aprofundada de passagens específicas. A pregação temática conecta verdades bíblicas a questões contemporâneas. Quando um pastor usa uma variedade de estilos, ele mantém as mensagens envolventes e relevantes, o que ajuda a igreja a crescer em conhecimento, sabedoria e na aplicação prática da fé. Assim como precisamos de uma dieta equilibrada para a saúde física, precisamos de uma dieta equilibrada de estilos de sermão para o crescimento espiritual. Pregando com propósito. Tocando vidas com a palavra de Deus. No final das contas, o objetivo de qualquer sermão é comunicar a verdade de Deus de uma forma que toque corações e transforme vidas. Seja qual for a abordagem utilizada pelo pastor, expositiva, textual ou temática, a mensagem deve ser sempre baseada nas Escrituras e apresentada com clareza, paixão e amor. Quando vamos à igreja de coração e mente abertos, prontos para receber a palavra de Deus, nos colocamos em uma posição de crescimento e transformação. Sejamos ouvintes ativos, dispostos a aprender e aplicar as verdades que ouvimos, permitindo que a palavra de Deus haja poderosamente em nossas vidas. Experimente o aplicativo Pregador 5.0. Crie sermões impactantes em minutos com temas personalizados, estilos e recursos valiosos. Acesse pregadoronline.com.br e transforme sua pregação hoje mesmo.